Antes de a Débora soltar a próxima vinheta, tem uma notícia importante para dar aqui, vou até impostar a voz, porque é o seguinte. O comentarista da Band News FM, Denilson Show, eleito a melhor personalidade em conteúdo de esportes no Brasil, segundo votação popular do Prêmio Best. Que beleza, hein? A premiação apontou, Ineg, os melhores em 78 categorias por meio de duas votações paralelas, uma de acordo com a percepção popular, essa o Denilson levou, e outra baseada na análise de um júri de especialistas da Academia Best. A edição 2021 terminou com um recorde de 18 milhões de votos certificados. O fundador e CEO do Prêmio Best, o Marcos Weitrack, classificou o Denilson como, aspas, um fenômeno dos esportes no digital. Por favor, né? E aonde trabalha esse Denilson? Nossa, peraí. Onde será que ele trabalha? Onde será que trabalha o Denilson? Na Band News FM. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Caiu um cisquinho no olho. Beleza. Parabéns. Muito bacana isso. Vitória mais do que merecida, ficou vermelhinho, tá emocionado. Caiu um cisco no olho. Caiu um cisco no olho, eu sei qual é esse cisco. Aquela chuvinha que cai de dentro, né? Parabéns, cara. Obrigado, dá muito orgulho ser teu colega. E muito orgulho ouvir essa notícia dada agora pelo Fábio França, mais do que merecido. Você faz isso com uma facilidade, com um gosto, com uma alegria. A impressão que dá, né, Débora? Que as tristezas, que as dificuldades da vida, que os desafios de uma vida toda dedicada ao esporte, toda aquela superação que envolve o esporte e a vida mesmo, ele deixa guardada, traz com ele para estimular e entrega para nós isso, esse sorriso, essa alegria toda que contagia. E aí volta na forma de prêmios como esse. Parabéns, Denilson. Poxa, Ineg, obrigado pelas palavras. Uma ótima tarde ao ouvinte Band News FM. A minha gratidão também pro ouvinte Band News FM. Fábio, poxa, me emocionei, caramba. Uma ótima tarde, Débora. Cara, eu tô muito contente e feliz por ser até um voto popular e a gente trabalha muito com isso, né? Diretamente com essas pessoas. Então, a minha gratidão, desde 2010 que eu exerço essa função de comunicador e, enfim, foi crescendo essa paixão pela comunicação dentro de mim, já são quase 12 anos fazendo. E feliz, cara, eu trabalho bastante, assim como todos nós, né, trabalhamos bastante para poder pelo menos levar um pouco de informação, de entretenimento, uma parada mais leve. Eu queria só contar uma coisa para os nossos ouvintes, desculpa te interromper. Sim. O Denilson não é simplesmente que ele se tornou um comunicador e ele chega lá e só fala o que quer e pronto. Ele tá sempre estudando muito. E eu admiro muito isso em você. Fundamental. A gente passou a conversar mais aqui, né, nos bastidores. Ele sempre conta alguma coisa. Ele tá sempre estudando, ele tá sempre buscando mais, ele tá sempre se aperfeiçoando. E isso é muito legal, dá muito orgulho de ver e traz os seus frutos e resultados também. Não é que simplesmente ele fala, já tô no nível da carreira, que eu não preciso mais, já tô no topo. Tá sempre buscando aprender Débora. Mais, né, Denilson? Poxa, que bom ter essa imagem. Eu tava falando, assim, desse trabalho que a gente faz, né? A gente já tem aí meio que a obrigação de controlar um pouco mais o nosso lado emocional. A gente viveu, estamos vivendo ainda, graças a Deus, de uma intensidade menor, né? Que essa questão da pandemia. Mas a gente estava aqui trabalhando, tentando levar a melhor informação possível do que estava acontecendo com o mundo, no mundo dos esportes e no mundo em geral. E um prêmio sempre é legal, né? O reconhecimento com o nosso trabalho sempre é muito legal, porque a gente sabe do nosso esforço, do nosso sacrifício, para tentar levar um pouco de entretenimento, né? Eu fui me considerei um jogador carismático dentro de campo, e eu acho que eu não deixei esse meu lado carismático só dentro do gramado. Eu trouxe também para a área da comunicação e tem dado muito certo, então a Best aí que teve essa gentileza de me dar esse prêmio, o voto popular, mais uma vez sendo redundante, é muito legal porque a gente trabalha para eles, né? E tá rodeado de profissionais do gabarito de vocês também, obviamente faz com que eu tenha que ter um pouco mais de responsabilidade, estudar um pouco mais, tentar estar mais atento com as coisas que estão acontecendo para estar à altura de vocês. Dito isso... Vamos lá, vamos agora. Dito isso, bom, primeiro começar falando do jogo que a gente fez ontem, né? O Marcelo Duol, o Bruno, o Maurício
e a Marília Ruiz, nós estivemos trabalhando no jogo do Brasil contra a Colômbia, lá na Arena Corinthians, um jogo bem ruim tecnicamente, mas Denilson, o Brasil tá classificado para a Copa do Mundo, bacana, tá classificado, e é o primeiro objetivo, mas não convenceu, né? Mais uma vez não convenceu um torcedor, tanto de 45 mil ingressos colocados ali à disposição, 15 mil, 16 mil ingressos só foram utilizados. A CBF acho que também doou ali, deu, né, como uma forma de agradecimento às pessoas da saúde, né, relacionada à saúde, por enfim, um gesto de gratidão por tudo que eles viveram durante essa pandemia. Acho que foram 8 mil ingressos. 8 mil ingressos, isso. Para as pessoas que trabalham com a saúde, mas especificamente dentro de campo, um primeiro tempo muito ruim da seleção brasileira. Se alguém tivesse que ter ido para o intervalo vencendo, seria a Colômbia, né, porque a Colômbia, principalmente com o Dias, numa finalização ali de fora da área que assustou bastante o Alisson, os laterais não subiam, né? O Paquetá muito mal no jogo, o Rafinha, que foi uma grata surpresa nas outras convocações, no jogo contra o Uruguai, por exemplo, enfim, tinha jogado muito bem, ontem não jogou bem, e aí o cenário mudou um pouquinho quando ele colocou o Vinícius Júnior para jogar aberto, bater um pouquinho mais de profundidade, centralizou o Paquetá ali ao lado do Casimiro, e o Paquetá realmente tem participado bem dos jogos. Ontem, num geral, a seleção não foi bem tecnicamente. Mas pontualmente, por exemplo, o Rafinha mesmo não estando bem, ele procurava o jogo. O Paquetá da mesma forma. E isso é interessante, a gente está falando de jogadores de seleção brasileira. Só para dar um exemplo, Vinícius Júnior ontem teve mais minutagem no segundo tempo do que ele vinha tendo com a seleção brasileira. Questionado, porque de primeiro momento ele não tinha sido convocado, né? Por causa da... enfim, o Tite não convocou ele de primeiro momento, aí o Firmino machucou, ele acabou confirmando a convocação do Júnior. E ele realmente deu um pouquinho de outra dinâmica, mas eu acho que o Brasil melhorou depois da entrada do Antony. Porque aí o lugar do Rafinha. Porque aí automaticamente, ouvintes, Débora, Fábio Ineg, a Colômbia teve que se espaçar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais o campo, e aí foi quando o Paquetá, o Neymar começaram a ter um pouquinho mais de espaço no meio de campo. E aí o Brasil conseguiu uma classificação, não jogando bem. E eu falei ontem aqui no comentário que a classificação da Colômbia, por exemplo, não passaria por esse jogo do Brasil. Tanto que os próximos confrontos da seleção colombiana vai enfrentar o Paraguai e depois a seleção peruana, que não estão nem na zona de classificação para a Copa do Mundo. Então, esses dois próximos confrontos da seleção colombiana, que é aí que vai ditar mesmo se a seleção colombiana vai se classificar ou não. Então, por isso que ontem, para finalizar o comentário de seleção, a seleção colombiana praticamente numa linha de 5 ali no meio de campo, dificultando as ações da seleção brasileira. Mas, parabéns à seleção, porque mais uma vez a gente vai estar na Copa do Mundo do Catar em 2022. Única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. Única seleção. E aí, né, 5 títulos, e eu, graças a Deus, dessas 5 participações em Copas do Mundo, né, das últimas, né, eu participei de 2, 98 e 2002, 2 finais de Copas do Mundo. Que legal ter esse sentimento de perder, quer dizer, não é legal, mas, né, mas contar essa história de perder e ganhar, ótima, essa experiência, né? É uma experiência muito, muito legal. Vindo agora para o Campeonato Brasileiro, tivemos ontem rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo enfrentou o Bahia, num jogo bem polêmico, para falar a verdade. Quem não acompanhou, assim, antes de falar um pouquinho do jogo, gramado do Maracanã, pelo amor de Deus, hein? Que gramado ruim. E aí prejudica o espetáculo e prejudica o time que tem um pouquinho mais de técnica do que o Bahia. Mas, para ser um ponto importante, num 0-0, o árbitro da partida, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, ele apitou um pênalti muito convicto, né? Numa jogada do Diego Ribas ali, numa bicicleta, a bola toca no ombro do jogador argentino do Bahia, e o árbitro apitou o pênalti muito convicto, aquela confusão toda que já é de praxe no futebol brasileiro. E aí ele foi pro VAR. E é quando ele vê no VAR, que aí pra mim tá o grande erro do árbitro, do Vinícius Gonçalves, porque de primeiro momento eu vi, enfim, pelo menos minha opinião, tá? Quem assistiu provavelmente deve ter a mesma sensação. A bola tocou no ombro do jogador. Então não tinha muita dúvida, não tinha que demorar muito a uma decisão. A imagem era muito clara. Ele foi e deu o pênalti. Num 0-0 para um time que tá lutando para cair, para se afastar, ele tem 33 pontos, se afastar da zona de rebaixamento, contra um Flamengo no Maracanã, e você tem uma interferência direta no resultado, porque o Gabigol, a gente ia falar na semana passada, que o Gabigol não perde pênalti, caramba, ele tem 26 pênaltis, parece, batidos, e converteu 25. Então, assim, é um cara que não perde pênalti. Eu falei isso da semana passada porque teve a polêmica da Chapecoense. Sim. Um pênalti em cima do Gabigol que não foi dado. Então, um erro não justifica o outro.
Renato Gaúcho fez pressão, diretoria do Flamengo fez pressão pós esse jogo da Chapecoense, e aí vai pro jogo contra o Bahia, numa situação delicada do campeonato, e é prejudicado, sim, pela arbitragem no jogo de ontem. E aí o Renato Gaúcho vem a público e fala que a arbitragem... Eu não vi o lance do pênalti, segundo o Renato Gaúcho, tá? Eu não vi o lance do pênalti, mas a arbitragem teve uma arbitragem perfeita. Então seria muito legal também, por parte... Aí eu vou falar especificamente do Renato Gaúcho, mas dos treinadores, dirigentes, quando for também contra, quando eles se manifestam, né? Quando for a favor, também se manifesta. Seria muito lindo o Renato Gaúcho chegar e falar assim, poxa, viu o lance lá no vestiário? Que ele viu. Lógico que eu vi o lance lá no vestiário, poxa, o Vinícius... Foi mal. Ele ia ficar muito bem, né? Que eu acho que a arbitragem, ela é ruim no futebol brasileiro, mas eu acho que o treinador, o dirigente, os jogadores que são os protagonistas, eles ajudam também a colocar mais pressão na arbitragem. E para finalizar, o Gaciba, que era o chefe aí da arbitragem do futebol brasileiro, acabou sendo demitido, né? Da CBF, não é mais. Agora a gente tem outros nomes aí vinculados na imprensa de ontem para hoje, pra saber quem vai assumir essa bucha, né? O Alice Pena Júnior assume até o final do campeonato, mas é temporário, né? Mas vamos ver quem assume. Vamos ver quem vai assumir e vamos ver também se a gente tem um pouquinho mais de clareza e transparência nessa arbitragem para melhorar o futebol brasileiro. Dito isso, muito bem. Os meus agradecimentos de verdade mais uma vez. Tá bom? Obrigado pela parceria de sempre. Valeu. Você volta segunda ou terça? Eu volto segunda, bebê. Estaremos aqui então. Eu tô anotando esses feriados. Não, bebê. Eu também estarei aqui. Você. Não, segunda-feira a gente tá aí, se Deus quiser. Então, bom fim de semana. Parabéns. Bom final de semana. Valeu, Ineg. Abraço, ouvintes. Band News FM.